Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. Está começando mais um The Revolution Podcasts e hoje estou com um pastor especial, pastor Leonardo Silva, o pastor da zoeira. O pastor Leonardo Silva, conhecido como Spider-Man, como Megamente, pai da Sara, pai da Ana, é o pastor que está pregando no Brasil inteiro. Ele é da Convenção das Assembleias de Deus Madureiras e ele está conosco hoje para falar sobre um assunto. Pastor Leonardo Silva, boa noite, que Deus te abençoe. Boa noite, meu amigo. Que alegria estar aqui com vocês, participando aí. Amém. E falando de um tema tão relevante, né? Sim. Nós vamos falar de qual tema, pastor? Falsos profetas. Os Bingo. falsos profetas. Dá até para fazer um elenco. Os falsos profetas. É verdade. Mas Pessoal, é que não vai deixando, gente, de esquecer de dar aquele like, aquela comentada, aquela curtida pra gente, pra dar aquela força. Não é não, meu querido? Sim, é verdade, é verdade. E Produtor, solta aquela vinheta, por favor. Pastor Leonardo Silva, esses falsos profetas estão querendo dominar o mundo? Rapaz, como diria aquele desenho do Pink e do cérebro, né? O Pink perguntava pro cérebro o que nós vamos fazer amanhã à noite. O cérebro dizia o que nós tentamos fazer todas as horas, dominar o mundo. Então, proliferando. Jesus disse algo lá em Marcos 3:22, que se levantarão muitos falsos profetas. Se levantarão. Eles se autoproclamariam profetas. E o final do verso aqui, 22, vai dizer assim, que se possível, enganariam até os escolhidos. Pois é. Pastor Leonardo Silva, nós estamos vivendo tempos tão difíceis e na pandemia, eu acho que foi o tempo que mais as pessoas estavam necessitadas. E esse povo começou a sair, desculpa falar assim, mas igual barata debaixo de armário. Velho. Verdade. Quando você joga Baygon, desesperado, Sim, buscando uma resposta. Sim. Sendo que essa resposta sempre esteve na mão deles o tempo todo. Sim. Os falsos profetas Deitaram, cara. deitaram. Deitaram, como diz aqui. Simpatias Deitaram o daquelas cabelo. franquias. Deitaram o cabelo. Deitaram o cabelo. Essa geração agora de redes sociais, de internet, Sim. ela tem dois pontos de vista. sim, Ela deu voz pra muita gente boa, muita gente de Deus aí, que tá com conteúdos sensacionais. sim. Mas a outra contraparte deu voz pra muito vagabundo, cara. E muito. Muito picareta, muito Muito. safado, cara. Mas, voltando aqui, só fazer uma pergunta inicial, que isso aí já deve estar na boca de muita pessoa, no pensamento de muita pessoa. Pro senhor, pastor, hoje, o que é ser um falso profeta? O falso profeta, existem 3 tipos de profecia. Sim. Né? A profecia que é de Deus, do diabo e da carne. O que acontece às vezes na carne? Às vezes, a pessoa tá naquela emocionalidade, aquela coisa, ele vai dar uma carnalidade ali. O cara é novo convertido às vezes. 1 Coríntios ali 14, Paulo diz que os espíritos profetas são sujeitos. Beleza, mas existem profecias do diabo e também a profecia de Deus. Qual é o falso profeta? Aquele que vai deturpar o ensino da profecia. Qual é o ensino da profecia? 1 Coríntios 14, versículo 3. Exorta, consola e edifica. Sim. São os 3 pilares da profecia. A partir do momento que um profeta ele não cria sua base nessa doutrina, ele é falso. Ele é falso. Ela exorta, consola e edifica. 1 Coríntios 14, verso 2 e 3. Sim. E você acha que hoje, não vou dizer em todas as igrejas, mas nas grandes igrejas hoje, aquela bonitona nossa aqui, ali no... Sei, pode falar o nome, sei qual que é. Então, aparece muito desses falsos profetas. Eu, pelo menos, essa semana eu trabalhei em um evento que um desses estava. E o que eu achei mais assim, terrível mesmo, foi a tomada de decisão que ele teve com algumas palavras do tipo, milagre é você. Você que faz o seu milagre. E o milagre não depende de Deus, não? É um ponto interessante. Olha só pra você ver. O nosso poder é esse, fazer milagres? O apóstolo Paulo, ele deu com esse tipo de gente aí. 1 Coríntios capítulo 2, ali, a partir do versículo 3, Sim.
Paulo estava lidando lá na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto havia grandes gregos, grandes filósofos gregos, filósofos até mesmo judeus, gentios, era uma grande mixigenação de pessoas. Então Paulo vai dizer ali no versículo 3, assim, e fui ter convosco, a partir do versículo 3, não com palavras de persuasão humana, para que a vossa fé não se apoie em persuasão humana, mas em poder de Deus. Sim. Paulo diz que foi lá demonstrar poder de Deus. Paulo teve esse grande problema na igreja de Corinto, por esses vendedores de ilusão. Que esses caras o que eles querem fazer? Minimizar os milagres de Deus. São humanistas. Eles são humanistas. Eles querem trazer para si uma atenção. E o final é sempre a mesma coisa. Vão vender os seus cursos. Sim. Vão vender os seus ensinamentos para como ficar rico. E vão deixar a salvação de lado. E estão querendo minimizar os milagres de Deus. Esse rapaz, ele está completamente enganado. Deus opera milagres. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele liberta, ele é Deus. Sim, glória a Deus. Porque hoje eu tenho uma visão assim, porque as pessoas, esses coaches, eles querem aproveitar e trazer um pouco da humanidade das pessoas e atacar justamente no ponto fraco. Sim. Em vez de te levar você a Deus, eles estimula você no seu sentimento próprio para ter essa vazão. Você concorda comigo? Verdade. O que eles estão trazendo para eles? Estão gerando dentro do homem a ganância. A ganância de quê? Sempre aquela ganância lá do Éden, de querer ser Deus, de querer ser famoso, de querer ganhar dinheiro da noite pro dia. Lembrando que prosperidade é dom de Deus. Sim. Riqueza é dom de Deus. Sim. O último versículo do Salmo 35, ali a partir do verso 26, 27, o salmista vai dizer assim que engrandecido seja o Senhor, que ama a riqueza e a prosperidade dos seus servos. O mais interessado em ver a gente bem é Deus. Sim. Mas há um princípio, há um caminho, há degraus que nós precisamos percorrer esses degraus que estão baseados aonde? Dentro da palavra de Deus. Sim. O que mais me impressiona, por exemplo, vamos tocar em cima dele, porque nós estamos falando de falsos profetas, começamos com os cults. Ele tem um poder de persuasão, porque o auditório do local, o local posso falar, porque depois até patrocinar gente. Minas Centro, o local do Minas Centro foi reformulado. Você lembra daquelas convenções do Labareda de Fogo? Lembro, nossa, cara, sensacional. Forte demais. Sensacional. E deixar até parar aqui, deixar até um abraço para o pastor Jerônimo Onofre, aquele homem de Deus, cara. PJ é demais. Ele batizou minha avó. Tem uma foto beijo pro PJ. PJ é demais, ele era pastor novinho, ele batizou minha avó. Pastor Jerônimo, ele é demais. Eu conheci o pessoal demais. Tá mostrando que você é velho mesmo. Tá velho. Mas falando do Minas Centro, eu lembro aquela mensagem do pastor Sérgio Akiva. O Sérgio Akiva, no dia que ele pregou lá, ele ainda estava aquele jeito dele, ele estava assim. Pregou sobre os querubins, salve memória e mensagem dos querubins. Meu Deus do céu. Eu lembro daquilo lá. Também minha mãe e eu, ali é a nossa casa. Vocês estão idosos mesmo. Nós estamos velhos. Vocês estão idosos mesmo. Nós estamos idosos. Mas Salmo 92:12 diz que os velhos vão gerar fruto dentro da casa do Senhor. Eu fui você não tá falando, meu querido. E aí, aquela casa cheia, mas cheia. Na hora que eu te mandei o vídeo que eu estava lá, eu falei assim, aqui, olha como é que está aqui esse local. A casa começou a encher. E o povo não chegou do tipo assim, cara, vamos aprender de Deus aqui. Ninguém dobrando o joelho, orando. Não. Você não viu ninguém com a Bíblia na mão lá, né? Era pior do que uma palestra, porque as pessoas que chegam na palestra fazem isso aqui, ó. Elas pegam um caderninho, é igual eu tenho aqui um caderninho. Se você pegasse a Bíblia e levantasse a porta, todo mundo sai correndo. É igual comunista. Pega uma carteira de trabalho, joga no meio de comunista, sai todo mundo correndo. Comunista, se você pegar uma carteira de trabalho, julgar no meio deles, essa turma de vermelho, sai tudo correndo. Sai tudo correndo. Nossa. Tinha 2 ou 3 com isso aqui, ó, um caderninho aberto. Eu já fui em palestra, já trabalhei em palestras, eu sei como é que é. O povo abre e pesquisa, aí tem informação, tem a telona, e ele vai mostrando. O cara tá ali como um pesquisador, como um doutor, como alguém, e vai mostrando. É igual a gente quando tá pegando. Abre a Bíblia lá. Sim. É assim sensado. Sim. Aí ele dá uma palestra. Linda palestra que ele quer dar. Linda. Linda que ele quer, mas não foi. Quando ele chegou lá, chegou o pessoal, ficou todo mundo emocionado. E começou aquela abertura de cinema. Pastor, não sei das quantas mil. Na rede social, 7 milhões, não sei das quantas. Na outra rede social, não sei quantos milhões. E não sei o que, não sei o que. Beleza, vamos. Ah, que maravilha. Até aí tá bom. Cara, chega na boca, começa
uma resenha, uma ladainha. Aí eu pergunto pra vocês, Que não dá. teve Jesus. batismo com o Espírito Santo? Não, Cura? Não. Salvação de alma? não, Arrependimento de pecado? não. Então é falso. 14 vezes em todo o evangelho, os evangelhos, quando eu estou falando evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus advertiu sobre os falsos profetas. Cara, 14 vezes é muita coisa. E cerca de 27 vezes Jesus falou sobre o inferno. Mas umas 20 vezes Jesus falou sobre condenação eterna. Mas umas 18 ele falou sobre vida em pecado. Então, se você pegar 70% das mensagens de Jesus, eram mensagens de conscientização contra o inferno, contra o pecado. Olha que coisa interessante. Vocês imaginam se hoje um cara tá batizando um tanto de gente na beira de um rio. O cara é muito doido, doidão. A roupa, o cara barbudo, roupa de camelo, pele de camelo, comendo gafanhoto, aquele pote de mel. Aí o cara aparece lá, granfino, ele vira pro cara e fala assim, cara, você tá pegando a mulher do teu irmão, seu vagabundo safado. O que ia acontecer com esse cara? Processo, mano. Com certeza. Ia perder rede social, ia ser cancelado. A cultura do cancelamento. Hoje tem uma moda, né, de cancelamento. Cancelamento, ele ia ser cancelado. Mas João apontou o dedo na cara de Herodes e falou, cara, você tá pegando a mulher do teu irmão. Você vai pro inferno. Você imagina, eu fico pensando, imagina a cara de Herodes, cara. Porque a mensagem, ela atrai ouvintes. Sim. Independentemente do tipo da mensagem. Por quê? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que uns vão pregar Cristo por inveja, por contenda, por porfia, por ganância, não importa que pregue. Aí Paulo vai dizer que isso resulta em salvação. Mas depois ali o verso 22, 23, 24, Paulo diz assim, para que ele não venha a ser condenado. Ou seja, a mensagem automaticamente dizendo que Cristo vai operar, vai atrair pessoas que acham que Cristo está ali. Sim. Só que muitas vezes, qual é a isca desses caras aí? Daqui a pouco eu quero falar sobre esses das lives. É que Deus opera na vida da pessoa. E nós vivemos num contexto, tem pessoas que estão sofrendo demais, cara. Ó, vida sentimental, financeira, família, filho nas drogas. A pessoa vai ali, tipo, pô, eu tô indo buscar pela minha família. Aí o cara vai o quê? Vai atiçar a ganância dele. Você vai ficar rico. Eu vou te ensinar a ficar rico em tantos dias. Pô, peraí, quer ficar rico? Trabalha. Obviamente tem um dom de Deus. Voltando aqui, eu disse isso outro dia, todos os profetas de Deus, nenhum foi desempregado, vagabundo. Amós, ele era o quê? Cultivador de sicromos e boiadeiro, mexia na área ali da fazenda agrícola, Deus tirou ele. Davi, cuidava do rebanho de quem? Do seu pai, trabalhando. Eliseu, cuidava dos rebanhos de Safate. Êxodo 3, versículo 1, 2, 3, Moisés apacentava o rebanho de quem? De seu sogro, para depois apacentar o rebanho de Deus. Deus não trabalha com vagabundo. O Jó 1 diz que o diabo estava fazendo o que na terra? Passeando, sem trabalho, ocioso. Então esses caras, isso é um perigo para a sociedade. Isso é um perigo para a sociedade. Esse tipo de mensagem é uma mensagem egocêntrica, é uma mensagem que tipo assim, olha, hoje você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Você pode beber, você pode fumar, você pode ter 3 maridos para as mulheres, você pode ter 4 mulheres para os homens, que não, Deus quer seu coração. É mentira. O evangelho continua evangelho, pecado continua pecado, o inferno existe. Inferno existe. E esses caras, eu costumo dizer que eles estão fazendo um malabarismo teológico, mas a conta deles vai chegar. Vai chegar sim. Mas o senhor acha que isso não deveria ser o papel do próprio cristão, dele saber separar esses tipos de pessoas? Porque eu acho que o cristão, quando ele está em si, quando ele tem o Espírito Santo, ele sabe diferenciar esses tipos de pessoas, entende? E até mesmo para você entender ou buscar, o cara é porque o cara é famoso. Não, cara, se o cara tá trazendo uma palavra de vida que vai edificar, eu sei que o Espírito Santo tá nele, o Espírito Santo testifica dentro de mim que ele é uma pessoa... Verdade, Romanos 8 ali, ó, a partir do 28. Agora, quando eu não busco, não tenho essa busca, eu vou acreditar em qualquer um que chega para mim e fala qualquer coisa. Porque eu não tô buscando o Espírito Santo, Verdade. não tô tendo a clareza, Verdade. não tô tendo revelação. E tô acreditando nesse tipo de pessoa, nesse tipo de pregação. É muito fácil chegar e falar, seu Elias, vou deixar você rico. Verdade. Vão lá fazer comigo meus 7 passos pra riqueza. Mas aí, o Elias, será que ele... Mas será que ele tá com o Espírito Santo de Deus ativo? Ele tá buscando Deus para ele ter esse discernimento? Eu acho que falta muito dentro do próprio cristão, sabe, dentro da igreja hoje. O que eu vejo hoje, quando eu digo igreja, eu tô aglobando as denominações todas. Eu também quis dizer tudo. Eu vejo um déficit cultural muito grande no quesito de ler Bíblia.
né? Um déficit cultural é muito grande de oração. Elias sabe, a gente vai pro monte aqui, o Palmares aqui perto de casa aqui. Você vai ver o público de pessoas que vão no Palmares hoje, a maioria é idoso. Que vai orar. Se você repara, o público que vai no monte orar na madrugada é idoso. Pessoas que aprenderam há 20 anos atrás que a oração ela ainda opera milagre. E assim, por essa questão de internet, a questão do e-book, muitas pessoas deixaram a literatura clássica de lado. Eu vejo um perigo muito grande nisso. Porque, tipo, o cara pregou ali, ó, por exemplo, ó, você vai ser igual Deus. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Ah, ele falou porque ele tem milhões de seguidores. É verdade, é lei, é o que ele falou. Só que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que surgirá um tempo em que haverá doutrina de demônios. É isso aí. Olha só que coisa pesada. E muitos seguirão essas doutrinas. Aí, a partir do verso 3, Paulo diz que será blasfemado o caminho da verdade. Que é o caminho da verdade é Cristo. Doutrina de demônio. Porque as pessoas hoje, o cristão, ele precisa ter discernimento. Qual é um erro muito grave? Por exemplo, aqui, ó, se apresenta um falso profeta, vai apresentar uns 10, 20 aqui no Instagram, 30 no Facebook, sei lá, dizer, ó, pastor, nós não podemos julgar. Vou fazer igual o pastor Silas Malafaia, fala assim, não podemos julgar. Aonde está escrito isso, que nós não podemos, gente? O mesmo texto que Jesus fala de não julgueis para não ser julgados, Mateus 7, é o mesmo texto ali a partir do versículo 11, que ele senta o porrete nos falsos profetas. Que ele vai dizer assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que estão entre vós, que são lobos devoradores. Efésios 5, versículo 11, diz assim, não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai. Condenai é juízo. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 2, Paulo diz assim, não sabeis vós, que eis de julgar até os anjos? O que mais as coisas pertencentes a essa vida? Uma coisa é você julgar uma pessoa por uma situação. Sim. Outra é você reprovar o que a Bíblia reprova. E entre o que a Bíblia reprova e o que o povo está falando, eu fico com a Bíblia. Com certeza. Porque eu estava, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 20 ao 22. Olha só para você ver. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha aí. Olha só para você ver. Mas talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Justamente. E muita gente fica com medo. Se você não fizesse... Eu vi na live, olha para atenção. Estou no Facebook ali, eu não sou muito do Facebook não. Abre a live, pá! É porque eu fico lembrando, essas lives abrem na hora que você tá de uma vez, na hora que você vê, você tá lá dentro assistindo. Não, mas eu tô rindo, é porque isso é muito sério, isso. É porque acontece isso é muito. Toda hora que você... Eu também não sou muito fã de Facebook, mas quando eu entro no Facebook, toda hora tu vejo uma live de um cara pregando e profetizando e falando isso eu fico assim, mas... E o povo sendo enganado e lotado de gente. Não, e me dá... E tanto... Não, irmão. Eu tô sabendo, eu vou te fazer uma profecia que você manda uns R$5 aqui pra mim, que eu vou profetizar pra você agora. Deus manda falar pra você. Se você me dá R$10 que eu vou profetizar pra você agora. Então, o cara quando eu abri lá, pá. Aí começou. Boa noite e tal, e botou fundo musical. De terror, né? Botou uma luzinha vermelha. Pô, já traz psicológico. Eu tô olhando aquele negócio. Gente. Aí de repente ele começou. Tal, não sei o quê. Falando de Deus, falando de Deus assim, né? Tentando falar alguma coisa sobre Deus. Aí ele começou com Jeremias, tal, na casa do oleiro, não sei o quê. É que Deus tá te amassando mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Ó, pra saber que é você. Não sei o quê. Falou um negócio lá. Alguém botou a carinha de choro. Lá no chat. Aí a página estava aberta, tô olhando no chat. Aí eu olhei assim, vi lá, não vou falar o nome da pessoa, não vou falar o primeiro nome, Paulo não sei do que lá. Aí eu olhei assim, tá, fiquei de olho. Daí a pouco ele veio. Você não sei o que, 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 não sei o que. Aí foi falando. Aí a menina colocou lá, Deus está confirmando, meu Deus, não sei o que. Carinha de choro, não sei o que. Ele falou assim, pra você entender, irmã, para ajudar a obra do Senhor, manda um pix de R$50 aí.
eu passo o resto. Ah, meu Deus, eu te passo até no direct. Aí nós vamos passar no direct, os irmãos disseram, não, pastor, não, pastor, não, pastor. Aí ele começou assim, não, para o povo aqui saber, passa aí, irmã. Aí de repente ele olhou de lado assim, tal, aqui, irmãos, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa sem nexo. Às vezes, sabe o que acontece? Esses caras são tão safados que ficam um do lado. Eu vi isso, que eu tenho um vídeo que eu recebi de alguém filmando eles fazendo isso. Aí ele vai lá no outro celular, vai no perfil da pessoa, clica, que o povo é burro, Ficar olhando, coloca a vida toda na rede social. Você vai na esquina da padaria, eu tô indo na padaria Minaslândia aqui pra comprar um pão. Aí vê o nome do filho e revela. Passa a fita pra ele revela. Aí o povo, ele vai em cima. Isso é muito... E, inclusive, eu vou falar um negócio muito sério. Tem uns aí, eles vão ser presos. Eles estão usando um aplicativo. Olha que coisa terrível. E pelo número do telefone, eles conseguem CPF da pessoa, Que identidade, e revelam. Aqui vários. Eles vão ser presos. Eu estava conversando com um amigo que é inspetor da Polícia Civil. Ele disse, Léo, a gente já sabe, estamos esperando e vai ser um escândalo no Brasil. E muitos prontos isso aí. Revelando CPF, identidade. O que eu vejo? O profeta, Deus usa? Claro que sim. Mas quando ele prega a palavra. Sim. Cara, se o cara pregar a Bíblia, meu irmão, Deus pode usar ele para revelar até um alfinete que está dentro do teu bolso. Para confirmar, por quê? Para que serve a profecia? Exortar, consolar e edificar. Edificar é para te construir. 1 Coríntios capítulo 14, capítulo inteiro, Paulo gasta sobre os dons espirituais. E ele fala ali a partir do versículo 5, que quando um profetiza, ele profetiza para o incrédulo e para a igreja. Por quê? O incrédulo entra dentro de um ambiente tomado pela glória, o cara vai falar da vida dele, fala, esse cara nunca me viu. O cara tá falando que coisas que... Aí o versículo 10 diz que Deus já revelou os segredos do coração deles. Fala, pô, eu não contei isso pra ninguém, como é que esse cara sabe disso? Aí vai gerar o quê? O temor. Aí a palavra lançada, quem quer aceitar Jesus? O cara, pô, peraí. Esse Jesus aí que revelou o meu problema, tá trazendo uma solução e uma palavra que veio de encontro à minha situação, eu quero esse Jesus. Pois é. Por exemplo. Peraí, só comentar em cima do que ele comentou aqui. Eu, com meu pastor, aprendi uma coisa que as pessoas acho que elas deveriam ter mais noção disso. Ele fala assim, quanto mais você busca, porque depende da sua busca, Deus não vai precisar de usar ninguém para te revelar nada. Verdade. Ele já vai te falar com você. Ele pode usar uma pessoa para te confirmar aquilo que ele já te mostrou. Sim. Entendeu? Ah, Elias, você tá pedindo um emprego. Deus já te falou, vou trazer esse emprego para você. É nessa área que você quer? É. E vai usar aquela pessoa para te confirmar aquilo que ele já te mostrou. Sim. Mas aí depende do seu quê? Do tanto que você busca ele. Porque se você não buscar, cara, ele não vai te falar. Muitas das vezes as pessoas, elas acham que a pessoa é mais especial. Ah, o pastor Anderson é mais especial que eu porque ele é pastor. Ou porque ele ora. Não. Do jeito que o pastor Anderson ora. Se você também orar e buscar, Deus vai te mostrar. Deus vai te dar. O que acontece? Hoje, essa questão dos dons espirituais, 1 Coríntios 14, versículo 1, Paulo diz assim, buscar com zelo os dons espirituais, principalmente profetizar. Essa questão dos dons espirituais está virando muito, com a palavra que eu posso colocar aqui, chacota por causa desses picaretas. Sim. Deus, ele fala, Deus, ele revela, e tudo que Deus faz, cura. cumpre. Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus realiza grandes milagres. E eu tava vendo, você vê na internet, por exemplo, quando você posta coisa de milagre de Deus, entra aquele tanto de gente para comentar, isso é combinado. E eu vi uma situação do pastor Davi Miranda Neto, homem de Deus. Sim, sim. Neto do finado pastor Davi Miranda da Igreja de Deus e Amor. Eu já tive a honra de ouvir o pastor Davi Miranda pregar aqui no Parque da Gamileira, antigo Parque da Gamileira, ali, meados de 1999 para 2000. Eu vi aquele homem orando, paralítico andando. Tô falando de gente que eu conheci que era paralítico, jogando muleta pra cima e correndo, largando cadeira de roda, vomitando câncer. Demônio manifestando pra tudo quanto é lado e sendo liberto. Pegaram um vídeo do Davi Miranda Júnior agora pra tentar fazer chacota dele. Aquele mover de cura lá da Deus é Amor. E eles acusando, pegaram um vídeo incompleto, postaram o vídeo incompleto, dizendo que Deus não usou ele para que fazer chacota. Aí eu vejo os comentários das pessoas entrando. Deus não tá operando, isso é tudo combinado. Aí ele colocou o vídeo completo, Deus curando uma senhora que teve um derrame. Na hora da oração, o lado da mulher era todo paralisado. Na hora da oração, no nome de Jesus, a mulher foi curada. Foi curada. Aí por quê? O que o diabo quer? O diabo quer que as pessoas não acreditem que Deus opere milagre. E esses falsos profetas estão proliferando na internet.
porque a internet deu muita vazão, né? Deu muita cara. liberdade para as pessoas. E as pessoas, elas acreditam, aquilo que eu falei. Se ela não busca, se ela não tem aquele convívio com o Espírito Santo, que ele vai acreditar em qualquer coisa. Vai. Entendeu? Vai cair no conto do vigário. Porque é igual Mateus diz, Mateus 7,15, muitos falsos profetas vão vir com o quê? Pele de cordeiro. Gente, olha só para você. Olha aqui, Marcos 3:22, farão sinais e prodígios. No poder de quem? Do diabo. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível. Se possível. Porque eles estão fazendo essas operações, porque infelizmente o povo gosta de ver bobeira. Isso que é prova. Ainda mais brasileiro. Uma igreja. Ó, vai ter a campanha, 7 quarta-feira. O tema vai ser Negue a si mesmo. Negue a si mesmo, irmão. Vai ser essa campanha. 7 quarta-feira, carregue a sua cruz e negue a si mesmo. A campanha vai ser se negar, matar a carne. Se você contar, 10 é muito. Mas vamos fazer a campanha da mesa, não, nada contra. Nada contra. A campanha da revelação divina vai lotar, porque eles querem ouvir. E muitos desses que estão atrás de revelação estão no adultério, na prostituição, fuma, bebe, adultera e mente, e estão atrás de revelação. Eu vejo isso direto, pastor. Olha só para você ver. A gente para pensar. Jesus Cristo, ele veio, exortou, orientou e nos advertiu do que poderia acontecer. Sim. Para o Senhor, para nós aqui, vamos pensar. Se a gente pega essa base, a nossa liderança hoje, às vezes ela é crucificada. Falamos dos líderes antigos. Pastor Abner, Sim. pastor Samuel, Bispo seu Primaz, pastor, meu pastor. pastor Márcio, pastor Jorge Linhares, pastor Jeremias do Oitava, pastor Jerônimo. Os caras da velha guarda. São crucificados hoje porque nós queremos mudar as coisas ao nosso ver, no nosso ritmo. E eles conhecem da palavra de Deus. Os falsos profetas aproveitam algumas rebeldias. Você pode ver. Você tem filhos, você sabe. As más 1 Coríntios 14, corrompe os bons costumes. Isso. Vem esses caras pegando uma ansiedade de uma geração ansiosa. Você viu. Verdade. Com ansiedade da sala de aula, tiveram que sair, fechar a sala de aula, porque eles não estavam com ansiedade. Mas você sabe por quê? Eu vejo muito esse caos por causa de internet, cara. Internet, mano. Tipo assim, ela louco. trouxe muita coisa boa. Ok, trouxe muita coisa boa. Tipo, ela abriu muitas portas. Sim, ok. ok. Isso aí, sem Isso é sombra de louvável. dúvida. Só que, ainda mais aqui no Brasil, o brasileiro, se ele pensasse pro bem, tudo que ele pensa pro mal, Nosso Brasil seria, o Brasil seria outro. Seria um dos maiores países do Entendeu? planeta. Justamente porque o brasileiro, ele só pensa maldade. Ele quer ver maldade. Pastor, eu vejo muito isso. Se a pessoa ela quer ganhar alguma coisa e precisa pisar em cima de você, subir em cima de você, ela vai subir, ela vai pisar. Isso aqui é a prova da maldade. Porque ela vai ganhar. Isso aqui é a prova de maldade. O cara fazer um perfil falso, porque ele não tem coragem de falar na sua cara e vir aqui te caluniar. Isso aqui é uma maldade, é o cara fazer um perfil falso, um fake, te denegrir, te caluniar, em vez de ele ligar pra você e falar, eu não concordei com isso que você fala, isso, beleza. É louvável o cara ligar, mas não. Vão lá, querem te destruir, porque você às vezes tem uma opinião diferenciada. Esse tema mesmo, falsos profetas. Esses artigos que eu tenho colocado no meu Instagram, muita gente vem aqui pra me xingar. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Um aqui, ó. Eu tava aqui conversando, um cara aqui, ó, veio mandar pra mim aqui, ó. Enchendo o saco. Eu falei com ele assim, cara, eu até segui esse aqui, parei de seguir ele. Você nunca comentou nada meu. Eu posto o que eu quiser aqui. A rede social é minha ou a rede social é sua? Porque ele não concordou com aquilo que eu falei, alguma questão de falso profeta. Ou seja, foi na ferida. Foi na ferida. Então isso está muito mais sério do que a gente pensa. Você quer ver o show de horrores? Assiste a live desses caras no Instagram. Show de horrores. Show de horrores. De horrores. É loucura. É insanidade. Sim. Essas pessoas, psiquiatricamente falando, são pervertidos, são loucos. E tem gente que segue esses caras. Igual tem um aqui em Belo Horizonte, que ele é problemático demais. Cada semana ele tá com uma namorada. Ele xinga palavrão nas lives, aparece ele xingando palavrão, mandando palavras obscenas. Um absurdo, erra a revelação, coloca os outros numa transmissão pra revelar os outros e o povo desmente ele ao vivo na internet. E tá cheio de seguidor. Cheio de seguidor.
Tem vídeo dele aí em páginas, né? Deixa um abraço aqui pra essas páginas, o pessoal gosta de mim. Segredos do Manto, ó. Abençoa o pessoal do Segredos do Manto. Jaspion do Mistério, olha aí, rapaz. Essa página Jaspion do Mistério é top. Ela e os Segredos do Manto. São as duas páginas que eu sigo essas duas páginas, porque assim, é a forma descontraída deles denunciar essa picaretagem. Eles colocam a coisa lá que você ri, mas no fundo... É verdade que o pessoal da página do Jasper, mas eu não conheço, não sei quem é. Tá lá, eles me seguem. Inclusive acharam uma vez que eu era o Jasper. Eu falei, gente, eu tô mais pro Magari, que o Magari é negão. O Magari é negão. O Magari é preto. Eu tô mais pro Magari. Satangoso não, que tá amarrado em nome de Jesus. Mas o Magari, que o Magari é preto. Brincadeira da parte. Mas é necessário o quê? Denunciar esse tipo de coisa. Uma coisa é caluniar, uma coisa é perseguir. Outra é você expor seu ponto de vista. Falar, olha, eu discordo do ponto teológico deles. Se você tem argumento, não tem nada a ver, problema nenhum você discutir com argumento. Eu falo muito isso. Se a pessoa chega pra conversar com você com argumentos, é uma coisa. Sim. Agora ela chega pra te brigar, ela chega pra discutir com você. Gente, isso aí não... Sabe? Chega com argumento, olha, eu discordei com você. Eu acho que é isso, isso e isso. Pronto, não vai mudar minha opinião. Mas você pode expor seu argumento. Justamente. Talvez pode fazer eu mudar, mas expõe seu argumento. Expõe seu argumento. Agora, justamente. Você vir com 10 pedras nas mãos, querendo me atacar, só porque eu mostrei meu argumento... Você vê que Jesus diz assim que são cegos guiando os cegos para o buraco. Justamente. Esse povo que é manipulado por esses caras é um espírito tão terrível que, tipo assim, você vê que nos Estados Unidos, muito principalmente na década de 80, aconteceu muito isso. Um falso profeta falou assim, ó, vão se matar todo mundo. Uma seita, se mata todo mundo. Todo mundo ia se matava, cara. Estados Unidos aconteceu muito isso. Sim. Das seitas, um querendo matar o outro, um dizendo só, Deus falou pra você morrer, todo mundo tomar veneno. Pra você ver o poder de manipulação desses caras, Elias, é muito grande, é um espírito. Sabe que espírito é esse? Do anticristo. Sim. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. É o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade que opera. Paulo diz que ele já opera. É o espírito do anticristo, isso aí. Sim, sim. Eu estava vendo aqui em Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias. Aí o verso vai para não extingais o espírito. Aí no verso 17 começa a dizer assim, orai sem... Sim. Quer dizer, buscar os dons espirituais. Como é que você busca os dons espirituais? Oração. Sim. E como eu estava falando dos pastores aqui, ó, eu estou falando disso aqui, pós isso aqui, ó. Muitos pastores acham assim, não, pastor Jeremias Pereira, eu não acredito. Não, eu já ouvi ele falando, acredito. Mas o problema é que os líderes estão passando por dificuldades porque os jovens estão tão ansiosos, sofrendo para receber. Que esses falsos profetas começaram a ganhar. E eles estão passando a peneira e trazendo os meninos, os jovens, estão trazendo os problemáticos, estão trazendo os doentes, todos para o seu calabouço, vamos dizer assim, prendendo eles. Aí um pastor que é líder antigo escuta dos falsos profetas assim na live, ó. Esses pastores não sabem de nada, quanta gente desviou por causa deles. Não é por causa deles. É porque quando você não conhece a verdade, fica difícil você seguir no caminho. Verdade. Porque a verdade é o caminho, pronto. Verdade. Aí começa sim, a ver os correto. líderes sofrerem. Correto. Pastor Abner, você pode ver a maioria dos pastores começam a receber pancada na internet, pancada em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque alguém desviou lá atrás, sem entender a palavra de Deus, e agora a igreja tenta recuperar, mas eles põem culpa no pastor. Peraí, e sua parte como cristão? Isso quando é no pastor, isso é quando é no pastor, porque quando não coloca em Deus é pior ainda. Porque verdade. Falar que Deus é culpado pelo que você escolhe, pelas suas escolhas ou opções, cara, isso é o mais baixo calão pra mim possível, sabe? E pra você ver que esse texto aqui que a gente leu aqui, ó, Jesus vai dizer assim que se levantarão, eles se autoproclamarão. O falso profeta tem 3 características assim que você define quem é ele. Anota isso aí pra vocês não esquecerem. Anota aí, gente. Primeiro, fama, dinheiro e poder. Sim. Fama, dinheiro. Vamos pôr dinheiro primeiro. Dinheiro, fama e poder. O que Atos 16 diz? Que quando Paulo e Silas subiam, havia um espírito de quê? Naquela menina. O que ele gerava? Dinheiro para os donos dela. O falso profeta gera dinheiro. Sim. Essas profetadas geram dinheiro. Porque tem gente que dá, tem gente que fomenta isso aí. É igual o tráfico de droga. Por que tem o tráfico de droga? Porque tem gente que compra maconha na boca. Patrocina.
Eu sempre digo, uma opinião que eu tenho, que esses caras que compram droga estão patrocinando o crime organizado. Com certeza. Estão patrocinando. O crime Estão não patrocinando facções criminosas, ao contrário que tem um partido por aí que, né, diz que pode fumar maconha. Eles estão patrocinando o crime organizado. E quem patrocina os falsos profetas? É quem dá dinheiro, é quem acredita, é quem tá ali. E outra coisa interessante, esses caras que têm fome de poder, de vanglória, de tudo, eles vivem uma vida dúbia. Eles vivem uma vida dúbia. Muitos desses se prostituem, usam drogas, bebidas alcoólicas, coisas absurdas em cima do púlpito. Ele tá pregando, ele tá... mas pastor, mas ele revela CPF, ele revela identidade. E quem disse que profecia, revelação é sinônimo de aprovação de Deus? A prova é Balaão. Números ali, ó, capítulo 22, diz que ele profetizou. Sim. Olha qual foi o fim dele. Espada no bucho. Você profetizar não é sinônimo de aprovação de Deus. Porque o dom... Apesar que a aplicatividade ali, de Romanos capítulo 11, está falando sobre a vocação de Israel. Ali o Paulo está citando dom de salvação, mas a gente, dom, carisma, no grego, a gente vai aplicar para tudo. O dom é irrevogável. Sim. O caráter é permanente. Dom é irrevogável, mas o caráter é o seu caráter que vai manutenciar o seu dom para a porta permanecer aberta. O dom te coloca, mas o caráter permanece a porta aberta. E o dom que Deus dá para alguém não é para essa pessoa se engrandecer. O dom é para glorificar o Criador. Sim. E eu entendo o seguinte, o profeta, eu sempre disse isso em outras entrevistas, que o profeta ele vai para produzir dentro da igreja, ele vai para gerar. Sim. E quem gera para o profeta é Deus. Com certeza. O que Deus falou para Elias lá em 1 Reis, capítulo 17, desce da passareta? Tem uma viúva ali. Se a gente fala, pô, o cara tá arrancando dia da viúva. O cara tá arrancando dia de uma véia. Vai... Na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Tá catando lenha aí pra fazer, o cara tá pedindo por longe. Se fosse hoje, só que ele foi uma direção de Deus. E Deus proveu o que para Elias? Deus proveu corvos, com água, com comida. Mano, Deus provê para profeta. Se o cara é profeta de Deus, se Deus chamou ele, Deus vai prover. Deus vai levantar alguém para te honrar. Deus vai levantar alguém para te abençoar. A partir do momento que você começa a cuidar da casa de Deus, da obra, de pessoas, Deus vai cuidar de você, mano. Eu tenho o quê? 20? Sendo faz 23 anos que eu prego. Deus nunca me desamparou. Amém. Deus nunca me deixou passar uma necessidade. Para a glória de Deus, Deus nunca me deixou passar nenhum tipo de perrenho que se diz aí. Sim. E às vezes eu vou dormir lá em casa, eu tenho o hábito de orar. Quando eu vou dormir, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é orar. Eu dobro o joelho no canto da cama e oro. Deus tem misericórdia da minha vida, me guarda, que esse dia venha ser um dia abençoado. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus cuida de quem é dele. Verdade. Só que sabe o que mais me chama a atenção? Às vezes assim, a gente se pega questionando, às vezes, e a igreja desses caras lota. O público que ouve esses caras, gente, é absurdo. É absurdo isso aí. Você abre o Instagram aqui, eu tenho vários... 50 mil, 60 mil, 70 mil seguidores. Aí você vai ver a live deles, 1.000, 2.000 pessoas. Sim. Pix. Eu vi uma aí, que essa também é agora de processar. Ela é lá de cima do Nordeste. Sim. Eu vi uma live dela. Tinha umas 3.000 pessoas. Eu entrei e fiquei olhando. Aí dessas 3.000, ela falou só, Deus falou comigo que eu preciso aqui de 777 pessoas com oferta de R$100. Olha o quanto que ela levantou, 70 mil. Aí você vai ver as roupas dela. Só a roupa dela, nada contra. Roupa, marca, é bom usar. Eu tô com a roupa legal, camisa, pulseira, beleza. Mas só que ela levantou ali, mano, na outra semana ela tava com um relógio de 50 mil. Pois é. Aí vira e mexe, você vê vídeo dela dançando em boate, você vê vídeo dessas pessoas bebendo. Aí eles falam que não é eles, né? Alegação. Casamento homoafetivo. Eu vi outro dia de um pastor aí, porque eles lá de Goiás, que revela até identidade. Ele tava bebendo uísque. Sim. E com a mulher beijando ele na boca, que a prostituição, que a coisa do cão, bebendo cerveja e uísque e revelando. O pior é que eu fico indignado, é porque surge o nome do evangelho. Surge o nome do evangelho. Entendeu? Mano. Muitas pessoas veem isso de fora e falam, que pastor que é aquele dali? E tipo assim, aí vai falar assim, nossa, isso aí que é evangelho? É isso aí que você acredita? É isso aí que vocês seguem? Sabe? Porque não é...
é isso que me deixa indignado. Eu fico indignado mesmo, literalmente por Eu causa também disso. fico muito. Porque, cara, se ele faz isso da vida dele e seguir pra lá, beleza, mas não fala que é cristão não, cara. Fala, cara, Entendeu? pensa, desvia, vai pro Fala, mundo pois logo. aí vai falar, não, eu sou cristão. Não, você não é cristão. Pra você fazer esse tipo de prática, você não é cristão. E a maioria desses caras, pastor, eu falo, cara, não fala irmão, eu falo, cara. Porque o cara fosse profeta, Romanos 16. Lá em Romanos 16, assim, ó, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Aí. Esses caras já receberam ensino e colocaram divisões. Falso profeta é aquele que já começa a causar divisões. Divisão. 2 Coríntios, lá a partir do... Capítulo 4 ali, o 10 a partir do 4, 2 Coríntios 4, 4, 2 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo 3. Sim, E Paulo vai dizer que vai vir tempos trabalhosos, a partir dessa, homens amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos. Pedro, olha que coisa interessante, esse texto aqui eu gosto de ler ele. 1 Pedro 2:1. Olha o que Pedro diz. Esse texto aqui é um texto que é, como eu diz o ditado, é batata. Sim. Batata esse texto aqui. Esse texto aqui é batata. Batata. Pedro vai dizer sobre os falsos profetas que eles farão de vós negócio. Olha aqui, ó. Olha o que Pedro vai dizer isso aqui, ó. Olha, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como haver entre vós falsos doutores, ó, ensino errado, que introduzirão encobertamente, eles encoberto, embutido, aquelas mensagens subliminar, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Quer dizer que todo falso profeta já foi salvo. Sim. Negarão aquele que os resgatou. Todo falso profeta, um dia ele já foi de Deus, ele se corrompeu. É igual eu costumo brincar. O Anakin Skywalker para virar Darth Vader, antes ele era um Jedi. Aí o Anakin corrompeu o lado sombrio da força e virou Vader. É legal essa trilogia da Star Wars, porque o Anakin, ele era um Jedi, tá, treinado pelo Obi-Wan Kenobi ali, que segundo a profecia da Ordem Jedi, ele seria aquele que traria equilíbrio à força e tal. Aí o que o Anakin faz? O Darth Sidious corrompe o Anakin pro lado sombrio da força. Ele vira o Vader. Sai matando os Jedi todos na galáxia com os Inquisidores e tal. Porque ele foi corrompido, mas ele era bom. Aí você diz, cara, tá falando isso. É legal, por que eu quero dizer isso? Porque todo falso profeta um dia ele já foi de Deus. E olha o que diz o verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Sabe o que é dissolução? Prática de pecado, de prostituição, de orgias sexuais. Pelos quais será blasfemado o nome do Senhor e o caminho da verdade. Olha só o verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. É negócio, mano. Pra esses caras é negócio. É arrecadação. Quando você tem que levantar nas igrejas, para eles, um cara para ser de Deus tem que arrancar do povo. E eu digo, um pastor que leva um cara desse para arrancar dinheiro dos membros dele, ele vai prestar uma conta. Com certeza. Não. Isso aí, com certeza. O que mais vê hoje é isso. Os desigrejados mesmo, eles não estou falando da razão deles. Mas a maioria deles são decepcionados por causa disso. Sim. Aí você fala, falta de ensino na igreja, falta de conhecimento, a falta do pastor chegar e falar assim, vou ensinar os irmãos, causa isso. O menino chega com o intuito de ajudar. Sim, chega, correto. Chega na igreja com disposição total e tá lá e de repente ela começa a ser decepcionada. Por quê? Não aprendeu. Então para ele tudo aquilo ali é igual ao sistema mundano. Sim. Sistema que funciona dentro de uma empresa, que funciona numa loja, que funciona num governo humano. Aí começa a falar assim, não, mas é desse jeito. E o pastor, de repente chega alguém, um falso profeta, e fala, não, mas é do lado de cá, filho, você está errado. Aí a pessoa fica decepcionada. Acontece alguma coisa na igreja, ele não tem base que o sustente. Sim. Aí desvia. É por isso que Aí eu falo que também vira, muitas das já vezes... acha que conhece a Bíblia de capa a capa, dentro da internet começa, não, é porque a igreja é tal... Mas ele não consegue reconhecer o erro dele, ele não consegue ver que ele precisava ter uma base solidificada em Cristo. Aí ele começa a se confundir. O pastor que está ali na frente da igreja, aconteceu algo. É o pastor que tem que resolver. Sim. Ele chega e joga na esfera jurídica. E lá ele causa um transtorno. Mas olha só, o que Paulo fala lá nas cartas dele? Que é bom que se resolva em casa. Ele fala que nem é para levar para justiça. Entendeu? Irmão, ele fala professa assim, a mesma fé. Esse irmão o problema tá com seu irmão, senta com ele e resolve. Ainda leva um testemunho ainda junto com você.
Então, assim, gente, é muito problema. Eu falo porque eu trabalho com Uber também. E eu pego muita gente. De madrugada, eu rodo de madrugada, que eu divido o carro com meu pai roda de dia. E esses dias eu peguei uma moça que até falou bem do nosso episódio, que eu mandei ela assistir nosso episódio, lá que ela veio com uma pergunta sobre o mal. Aí ela, falando que hoje tá no Candomblé, que ela cresceu no Candomblé, aí afastou, foi pra igreja evangélica. Quando ela chegou na igreja evangélica, ela viu muita dificuldade pra seguir, porque ela via muita regra, muito isso, muito aquilo, e não conseguia levar. E depois ela viu que, pra ela, falou assim que o Espírito Santo é quase a mesma coisa dos que desce lá no terreiro lá também. Que Deus salve ela. Jesus. Mas aí eu tava comentando justamente com ela, ela falou assim, porque não pode isso, que não pode aquilo. Eu falei, gente, tá errado. Porque o primeiro, cara, quem faz essa transformação é o próprio Espírito Santo. Você não tem que ficar falando, impondo alguma coisa a alguém, falando, não, você tem que fazer, é que você tem que deixar de fazer. Não, cara, sabe? Comece com o Espírito Santo transformando, entende? Então, assim, é aquilo que você acabou de falar, dos igrejados é a mesma coisa. Se você não tem base, se você não tem ensinamento que vai te direcionar dentro daquilo que você deve, você vai acreditar no falso profeta. Você vai acreditar no falso profeta, mano. Picaretagem. Entendeu? Você quer uma prova, por exemplo, assim, o que é a base que os caras falam pra eles é lei. Sim. Que o povo não pesquisa. Por exemplo, uma coisa, o que se ensinaram nas igrejas? Que são quantos mandamentos? 10. Não são 10, não. 613. 365 proibitivos e 248 permissivos. Seria mandamento em hebraico, é mitzvah. Você via, por exemplo, mitzvah faça, mitzvah aser. Se for mitzvah não faça, mitzvah lo aser em hebraico. Lo é não, aser fazer. Então são 10. Ensinaram que são 10 aí. Outra coisa, quando Jesus ali, por exemplo, Marcos 12, 29, perguntaram para ele qual que é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus vai responder, o seu primeiro é ouve Israel, Senhor, Deuteronômio 6:4, Shema. Aí depois vai ser o segundo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Isso. Aí o que a maioria das pessoas vão dizer? Que o primeiro de todos os mandamentos é o próximo como a ti mesmo, não é ouvir a Deus. Por quê? Como é que eu vou amar o próximo se eu não ouço a Deus? Isso. Porque se eu ouço a Deus, eu vou amar o próximo do jeito que Deus ama. Justamente. Aí não teria essa picaretagem, essa sacanagem que tá. Porque os caras pensariam em duas vezes, peraí, cara, eu não posso fazer isso aqui, a Bíblia me condena. Mas outro texto interessante, 2 Pedro 2,4, diz que o juízo deles não dormita. Todos esses falsos profetas, falsas pastoras, falsos pastores, se eles não se arrependerem, eles vão queimar no fogo do inferno. Não só eles, mas aqueles que seguem os seus ensinamentos. Eles vão queimar no inferno. A conta deles vai chegar. Ah, Léo, mas ele tem 1 milhão de seguidores, ele tem carro, ele tem casa. E quem disse que bem financeiro é sinônimo de salvação e aprovação de Deus? Sabe como é que deixa um bug na vida desses caras? Paulo. Paulo morreu como? Pobre. Paulo morreu, você sabe como? Atos capítulo 28, final do capítulo, ele alugou uma casa, ficou 2 anos lá. Depois ele foi pro corredor da morte, ficou mais 3. A única coisa que sobrou pra ele, ali em 2 Timóteo capítulo 4, que é descombatir o bom combate, caber a carreira, caber a fé, traz pra mim meus livros. É minha capa que ficou lá em Troia de Timóteo. Pede pra Marcos trazer pra mim, cara, que eu vou morrer. Ele sabendo que ia morrer, ainda queria estudar. Tem gente que não quer estudar. Mas é aí que tá o negócio. Morreu sem nada, mano. Igual não tô dizendo que a pessoa tem que ser pobre. É isso que eu ia acabar de falar agora, comentar isso. Atos 9, versículo 15, diz que o propósito de Deus era que Paulo tivesse que sofrer pelos gentios. Sim. Só que Paulo pregou prosperidade. Só que esses caras aí, esses loucos, esses piratas, esses caras são psicopatas. Sim. Eles querem riqueza. Para isso ele te mata, ele acaba com a tua vida, ele quer fama, ele quer poder, ele quer domínio. É isso que o falso profeta quer. Ele quer poder, ele quer ganância, ele quer dinheiro, mulheres. Com certeza. É isso que esses caras querem, mano. É igual você acabou de falar, eu acredito muito nisso, eu aprendi muito nisso. Que Deus não te proíbe de enriquecer. Ele quer o melhor pra gente, que é filhos dele. Sim. Sabe? Só que você tá deixando de fazer o que primeiro? Em vez de buscar ele, que a própria palavra de Deus fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Cara, as bênçãos elas têm que te seguir, não é você seguir as bênçãos. Entende? Tudo que você tiver que ganhar é as coisas que vão te seguir. Então você não tem que correr e falar, eu tenho que ter. Não, cara. Aí justamente até porque que as bênçãos que Deus te dá é pra você usar na obra dele. Verdade. Ele não vai te dar nada que você não for usar na obra dele.
Então tudo que ele quer te abençoar, ele quer te abençoar. Se eu quero um carro, ele vai te abençoar um carro pra você levar a pessoa pra igreja. Sabe o que me chama atenção? Às vezes o cara passa com o carro na porta da igreja, ele... Eu propriedade vou a pé, não dá e não dá carona. Já aconteceu isso comigo uma vez, eu fui numa igreja pregar, tava chovendo, eu e o pastor Eduardo Reis. Assim, Um abraço, pastor Eduardo Reis. Dou um abraço pro pastor Eduardo Reis. E isso tem uns 25 anos atrás. Uma chuva, cara, acabou o culto, o irmão com o carro assim atrás, adesivo. Propriedade exclusiva de Jesus, nós dois no ponto do ônibus, o irmão passou isso da poça de água e molhou a gente. Oi, gente. Foi embora. Como é que pode? E a gente pegou o antigo 5502 Jardim Meu Vitória, Deus. que sai lá do Jardim Vitória o Vermelhão, que vinha lá do Alto da vinha lá de BR. baixo, A gente né? largava aqui embaixo, aqui que chama Chato, com a 262, em Vietnã, e subiu pro meio de maio andando, mano. Isso 1h da manhã, cheio de bandido ali pra baixo ali, e Deus guardando a gente. Olha só pra você ver. É os nossos crentes. Pastor Léo, para nós finalizarmos, o que fazer para combater os falsos profetas e para estarmos atentos e alertas para não cairmos nas armadilhas? O segredo tá aqui na minha mão, ó. A palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. De Gênesis a Apocalipse, está todas as respostas que o homem precisa, está aqui dentro aqui. Passou disso aqui é do diabo. Toda a nossa vida, tudo que nós precisamos, todas as instruções de Deus para um homem, para uma mulher viver bem sucedido, está aqui dentro. Amém. Então, vamos ouvir a palavra, gente. Vamos parar de ser bobo. Não é pecado você dar oferta, não, irmão. Oferta é de Deus. Se você sentir de Deus, você pode ofertar para um profeta, para um homem de Deus, honrar seu pastor, honrar sua liderança. Mas para de ficar alimentando esses caras, que é igual o tráfico de droga. O tráfico só tem tráfico porque tem usuário. Vamos parar de ser usuário desses caras aí. Gente. Verdade. Em nome de Jesus, a gente vai parar com isso. Sim ou não, meu querido Luiz? Com certeza. Chegando mais um final de mais um podcast, mais um episódio. Galera, vamos comentar, vamos deixar seu like, vamos dar aquela curtida, tá bom? Vou deixar as redes sociais do pastor Antônio, Leonardo Silva aí, ó, chamando ele de Antônio. Leonardo Silva. Lá na descrição lá, vocês seguem ele lá, amém? E vamos dar aquela compartilhada pra gente, glória a Deus. Chegamos a mais um fim, mais um final. Léo, muito obrigado. Deus abençoe, tamo junto. E eu creio que esse canal vai crescer muito, um canal com muita instrução, trazer coisas de Deus pro povo, que é isso que o povo precisa. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Família, Aleluia. filhas. Tamo junto. Glória. Valeu, galera. Obrigado.